Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o História FM Drops, uma série de episódios curtinhos apresentados por mim que vão te acompanhar nesse mês de janeiro enquanto eu tô de férias. A ideia aqui é trazer episódios curiosos, interessantes e às vezes trágicos que fizeram parte da nossa história. E o episódio de hoje é sobre uma história dos bastidores de um filme que foi um fracasso de bilheteria, mas que anos depois virou motivo de uma polêmica feia e acabou consolidando uma teoria da conspiração. A teoria de que esse filme, Sangue de Bárbaros, matou John Wayne, uma das maiores lendas do cinema dos Estados Unidos. Mas afinal, essa história faz sentido? Nossa história começa na década de 1950 e nasce da ambição de transformar John Wayne, uma das maiores estrelas de cinema da época, em algo que ele nunca tinha sido, um herói épico de um passado longínquo. A indústria atravessava uma fase de fascínio pelos grandes épicos bíblicos e históricos, impulsionada pelo avanço de métodos de filmagem avançados que criavam grandes espetáculos visuais no cinema, como o CinemaScope, formato da Technicolor, e por sucessos como Sansão e Dalila, de 1949. O RKO, o estúdio comandado por Howard Hughes, que na época passava por um período de decadência, queria desesperadamente um novo sucesso capaz de reviver a sua imagem. E Sangue de Bárbaros parecia, ao menos no papel, a chance de erguer o estúdio das cinzas. O projeto reunia ingredientes promissores: um orçamento bem generoso, um astro de primeira grandeza no auge da fama, uma atriz celebrada por sua presença intensa, Susan Hayward, e o comando do diretor Dick Powell, prestigiado por sua reinvenção como cineasta após o noir Suplício de um Condenado, de 1953. A história girava em torno de Temujin, o guerreiro que se tornaria Gengis Khan, seu romance turbulento com a princesa Bortai e sua ascensão como conquistador. Era supostamente um épico de aventura, paixão e batalhas monumentais. Mas desde o início tudo parecia fora do lugar. A ideia era transformar essa narrativa num western chinês, ou talvez numa tradução melhor, um faroeste chinês. O roteirista Oscar Miller, influenciado por aventuras antigas como As Mil e Uma Noites, misturou elementos de Oriente Médio, do Velho Testamento e de romances históricos hollywoodianos, sem exatamente saber qual era o melhor tom a se seguir. O elenco também parecia deslocado. Susan Hayward, interpretando Bortai, insistia em manter o seu glamour hollywoodiano intacto, desfilando pelo deserto da Mongólia, com penteados, maquiagens e figurinos que pareciam mais adequados a clubes elegantes de Los Angeles. John Wayne, por outro lado, se esforçou para criar algo diferente de seus cowboys tradicionais, mas logo percebeu que tudo soava artificial em sua voz. Após reconhecer que não conseguiria sustentar o tom pseudo-histórico, assumiu que interpretaria Gengis Khan como um pistoleiro, só que armado com uma espada. E, desnecessário dizer, botaram John Wayne, um cara branco, para interpretar um asiático. Mas ok, vamos seguir a história. Essa confusão foi se estendendo aos bastidores. Howard Hughes, que era um magnata recluso e bastante conhecido, deu ao diretor Powell instruções simples: faça o maior espetáculo de todos, não se preocupe com o dinheiro. Powell, porém, era inexperiente, tendo só um crédito como diretor até aquele momento, e ficou sobrecarregado por decisões artísticas e logísticas que se multiplicavam diariamente. Para piorar, Hughes insistiu em contratar 4 diretores de fotografia: Joseph Lachelle, William Snyder, Leo Toyer e Harry Wilde, cada um com estilos e experiências muito diferentes entre si, o que bagunçou a fotografia do filme. A direção de arte também oscilava entre o histórico e o fantasioso. Carol Clark e Albert S. de Agostino, veteranos da estética arte déco da RKO, fizeram o possível para interpretar a cultura mongol,
mas acabaram produzindo acampamentos dourados, tendas luxuosas e ambientes que se pareciam menos quase central e mais com uma mistura de exótico genérico e fantasia bíblica. Como se não bastasse, a produção enfrentou problemas constantes, como enchentes que destruíam cenários, uma pantera que quase atacou Hayward, tensões pessoais, cansaço extremo e um clima emocional instável. Hayward lidava com divórcio no meio das filmagens, e o John Wayne, às vezes tremendo de ressaca, precisava embrulhar o braço numa toalha para esconder os tremores durante o café da manhã. E então havia o local das filmagens. Se tem uma coisa que facilita a vida, é roupa que resolve problema. Roupas que não precisam passar, não pegam cheiro, combinam com tudo e funcionam em qualquer situação do dia. É exatamente essa a proposta da Insider. Peças versáteis e tecnológicas que otimizam sua mala e sua rotina. É pra tu nem pensar muito. Pega a Insider, veste e vai fazer as tuas coisas que o conforto tá garantido. Eu virei cliente Insider por causa do conforto e recomendo pra vocês sempre pelo mesmo motivo. É menos tempo pensando em roupa e mais tempo vivendo. Com o meu cupom HISTORIAFM, que é aplicado automaticamente se você acessar a loja pelo link na descrição, você pode somar com os descontos do site e ganhar uns descontos bem legais, certo? Então, corre lá! A RKO, confiando em informações tranquilizadoras da Comissão de Energia Atômica, escolheu o deserto de Utah, pouco mais de 160 quilômetros a favor do vento do campo de testes nucleares de Nevada, onde o governo dos Estados Unidos havia realizado 11 testes nucleares recentes. Depois de cada detonação, nuvens de poeira radioativa deslocaram-se exatamente para onde o elenco e a equipe passariam 13 semanas trabalhando sob sol intenso, respirando e pisando na areia contaminada. Para Hughes e Powell, o cenário parecia perfeito para captar um épico grandioso. Para muitos que estiveram no set, diz a lenda, aquele local acabaria se tornando uma sentença de morte. Quando Sangue de Bárbaros foi lançado, seu destino crítico e comercial já parecia selado. O público estranhou imediatamente a caracterização de Wayne, maquiado para parecer asiático e com um sotaque que não existia. As cenas românticas, marcadas por violência e diálogos rígidos, soavam desconfortáveis até para os padrões da época, e a estética geral, uma mistura de western, épico bíblico e fantasia barata, deu ao filme uma aura de desastre cinematográfico. Os críticos foram implacáveis, dizendo que o filme era absurdo, desastroso, uma piada sem graça. O biógrafo Scott Eyman mais tarde o chamaria de o maior filme de Ed Wood já feito. O público, igualmente indiferente, deixou o filme afundar nas bilheterias. E, no entanto, o fracasso artístico não seria o principal motivo pelo qual Sangue de Bárbaros entraria para a história. A partir dos anos 1970, começaram a surgir relatos inquietantes. Pessoas envolvidas nas filmagens começaram a morrer de câncer em números surpreendentes. Até 1980, 46 das 220 pessoas que trabalharam no filme haviam morrido de doenças relacionadas ao câncer. Entre elas Susan Hayward, Agnes Moorehead, o diretor Dick Powell e ele, John Wayne. O número chamou atenção não apenas pela quantidade, mas pela concentração. Quase um quarto de todos os envolvidos com Sangue de Bárbaros. A teoria começou a circular e ganhar força de que a radiação do local de filmagens havia contaminado a equipe, lentamente matando muitos deles ao longo das décadas seguintes. Essa teoria se consolidou por alguns fatores. Em primeiro lugar, o filme foi rodado exatamente na rota do vento que carregava a poeira radioativa dos testes atômicos que tinham sido realizados não muito longe dali. Por conta disso, a equipe teria trabalhado por 13 semanas na areia contaminada. A poeira levantada por cavalos, máquinas e tempestades diárias, inevitavelmente, era inalada pelas pessoas presentes. Howard Hughes ficou devastado ao perceber o possível impacto da sua decisão. Tornou-se um crítico feroz dos testes nucleares e, tomado pela culpa e pelo constrangimento, gastou cerca de 12 milhões de dólares tentando comprar e destruir todas as cópias do filme, para que ele nunca mais fosse exibido. Ele conseguiu manter o filme fora de circulação até a sua morte em 1979. John Wayne, que raramente falava sobre Sangue de Bárbaros, resumiu a sua experiência numa frase amarga: "Não faça papel de idiota tentando interpretar papéis para os quais você não serve." Mas para muitos, a história do filme havia se tornado algo muito mais sombrio. Não apenas um dos piores filmes já produzidos,
mas uma obra que carregava consigo uma trilha de doenças, sofrimento e mortes, resultado trágico de uma combinação de arrogância, ignorância científica e a corrida cega por entretenimento de grande escala. Assim, Sangue de Bárbaros permanece até hoje como um símbolo de um período em que Hollywood buscava grandiosidade sem medir as consequências, e como um lembrete doloroso do preço pago por aqueles que, sem saber, trabalharam em um terreno envenenado. Mas a história é essa mesmo? A narrativa de que Sangue de Bárbaros teria sido responsável pela morte de John Wayne e de grande parte do seu elenco e equipe de produção se tornou uma das lendas mais persistentes de Hollywood. Desde o fim dos anos 1970, a ideia de que o filme teria sido rodado em uma área contaminada por testes nucleares e que isso causou uma epidemia de câncer se espalhou com muita força. No entanto, quando a gente analisa as evidências, essa versão romântica e trágica da história simplesmente não se sustenta. E por quê? A origem moderna do mito remonta a um artigo sensacionalista publicado em 1979 no tabloide The Star, escrito por Peter Brennan. Sem pesquisa aprofundada, Brennan apenas especulou sobre uma coincidência. Algumas pessoas que trabalharam no filme haviam morrido de câncer, e a locação ficava próxima de St. George, Utah, uma região conhecida por receber ventos vindos do local em Nevada, onde os testes nucleares haviam ocorrido tempo antes. A especulação rapidamente ganhou força, sendo repetida por jornais como o New York Post e o Los Angeles Times, em agosto daquele ano. Mas foi apenas em 1980, com a reportagem da revista People, que o mito realmente se consolidou. O texto afirmava ter localizado todos os 220 membros do elenco e equipe técnica, concluindo que 91 deles haviam desenvolvido algum tipo de câncer e 46 tinham morrido da doença. A People citou ainda uma frase que seria repetida por décadas. A declaração do professor Robert Pendleton, da Universidade de Utah, afirmando que os números poderiam qualificar-se como uma epidemia e que o caso talvez se sustentasse até mesmo em um tribunal. Essas palavras, retiradas de contexto, tornaram-se combustível perfeito para transformar uma coincidência estatística numa suposta tragédia radioativa. No entanto, quando nós examinamos mais de perto esse caso, nós percebemos que a base dessa história é bem mais frágil do que parece. Primeiro, os próprios números divulgados pela People não são excepcionais. De acordo com dados do National Cancer Institute para o ano de 1980, cerca de 41% da população teria algum diagnóstico de câncer ao longo da vida e 21,7% morreria dessa doença. O levantamento da revista encontrou 41,4% de incidência de câncer e 20,7% de mortalidade entre os participantes do filme Sangue de Bárbaros, ou seja, uma porcentagem praticamente idêntica ao esperado para qualquer grupo aleatório de pessoas da mesma faixa etária. Em outras palavras, a proporção de câncer no elenco e na equipe era exatamente o que se veria em qualquer grupo normal de seres humanos envelhecendo ao longo de 25 anos. Tanto o número de pessoas que desenvolveram câncer, quanto o número de pessoas que morreram do câncer. Além disso, a duração da exposição ao local de filmagens era mínima. Estudos científicos sérios, como o publicado no New England Journal of Medicine em 1979, analisaram anos de dados de residentes de longuíssimo prazo em Utah, pessoas que viveram por décadas na região, incluindo crianças, e ainda assim não encontraram padrões consistentes de correlação entre câncer e exposição aos resíduos de material nuclear na região, exceto em casos muito específicos de leucemia infantil. E mesmo nesses, a relação não foi conclusiva. Se nem os moradores de toda uma vida apresentavam níveis anormais de risco, é improvável que uma equipe de cinema presente por poucas semanas tivesse recebido alguma dose significativa de radiação naquela região. E, de fato, isso é corroborado pelos dados técnicos. A pesquisadora Lynn Anspauch revelou, posteriormente, as leituras de radiação da época e concluiu que a equipe de Sangue de Bárbaros provavelmente recebeu entre 1 e 4 mREMs, quantidade menor do que a radiação natural encontrada em diversas regiões urbanas. Ela também avisou que a própria frase atribuída a Robert Pendleton, que era colega dela, provavelmente foi fruto de sensacionalismo midiático, porque não correspondia ao jeito como ele costumava se expressar e não refletia as medidas reais do período. Os únicos picos significativos de radiação registrados por Pendleton ocorreram quando nuvens com resíduos radioativos passaram diretamente sobre a região um dia depois dos testes nucleares,
E isso é uma coisa que só acontece logo depois da detonação. Não havia acontecido nenhum teste tão recente assim antes das filmagens de Sangue de Bárbaros. Outro obstáculo importante é a falta de dados confiáveis sobre as pessoas envolvidas no filme. Nós não temos informações sistemáticas sobre idade, histórico familiar, fatores de risco individuais ou o tipo de câncer que cada uma dessas pessoas desenvolveu. O exemplo mais óbvio disso é o próprio John Wayne, que fumava 5 maços de cigarro por dia, um fator de risco infinitamente mais potente e comprovado do que qualquer exposição incidental à radiação ambiente em Utah. Finalmente, existe a explicação mais simples e a mais ignorada quando se quer ter uma boa história. As pessoas ficam velhas. O filme foi rodado em 1954. A reportagem da People saiu em 1980. Em 26 anos, era natural que uma parcela relevante do elenco e da equipe, muitos deles já de meia idade durante as filmagens, tivessem adoecido ou morrido. A tentativa de relacionar esses desfechos naturais ao local de filmagens se encaixa muito mais no desejo humano por narrativas dramáticas do que em qualquer base científica. A própria história reforça como a percepção pública pode distorcer a ciência. Nos anos 1970, centenas de moradores de Utah, os chamados Downwinders, acionaram judicialmente o governo estadunidense alegando que adoeceram por conta dos testes nucleares. Muitas dessas ações fracassaram, mas em 1990 o Congresso aprovou o Radiation Exposure Compensation Act, oferecendo indenizações financeiras para pessoas que comprovassem ter vivido em certas regiões e desenvolvido determinadas doenças. Isso levou muita gente a acreditar que o governo admitiu a relação entre câncer e a radiação dos testes, mas compensações políticas não equivalem à evidência científica. E o próprio texto da lei ressalta que os pagamentos não são reconhecimento de causalidade. Com tudo isso, fica claro que a lenda de que Sangue de Bárbaros matou John Wayne e os seus colegas não passa de uma teoria da conspiração de Hollywood, construída a partir de coincidências estatísticas, reportagens sensacionalistas e do fascínio irresistível por tragédias invisíveis. Na prática, as evidências disponíveis, inclusive as usadas pela própria revista que popularizou a história, mostram que não havia radiação significativa no local e que as taxas de câncer do grupo eram normais para o período. Assim, a teoria da conspiração desse suposto filme envenenado é mais um capítulo da tradição hollywoodiana de transformar coincidências em tramas épicos. Como dito por um editor de jornal, personagem do filme O Homem que Matou Facínora, este também um filme de John Wayne, abre aspas, quando a lenda for maior que o fato, publique-se a lenda. Fecha aspas. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse Drops até o final. Logo em fevereiro, o História FM volta à sua programação normal, com as entrevistas que vocês gostam e tudo mais conforme manda o figurino. E se for possível, ajuda a gente ali em apoia.se/obrigahistoria, porque o teu apoio é fundamental para manter o História FM no ar, beleza? Então é isso, gente. Valeu e até o próximo episódio.